a palavra das pessoas que se inscreveram para fazer algum tipo de intervenção. Então, nós temos, por enquanto, 6 inscritos, e os vereadores, por enquanto, são Paulo Frange, Beto também, e João Jorge. É isso? Presidente, pode falar. Por favor, se quiser fazer, venha fazer parte da nossa mesa também, por favor. Por favor, vereador, venha para cá, venha fazer parte da mesa. Bom, então, inicialmente, passamos a palavra para o senhor Mauro Alves da Silva, pelo tempo também regimental de 3 minutos. Bom dia a todos. Mauro Alves da Silva, Grêmio Sudeste. A gente fez uma pequena apresentação aí, vereador Covas. Cumprimento a todo o vereador Mário Covas e os demais. Porque a gente está com uma preocupação, porque cada vez que a gente vem numa audiência falar 3 minutos, a secretaria fala, desmente ou tenta desmentir que a gente fez a apresentação. Passa ao próximo slide, por favor. Então, a gente quer destacar o seguinte: parece que os vereadores, o acaso, está mais preocupado em procurar as moedinhas, né, de 15 milhões aqui, 15 ali, e esquecer que o PL, na verdade, tem um elefante rosa ali passando por trás, que está criando um fundo bilionário, e a gente não está, sem fiscalização da Câmara, sem fiscalização dos vereadores. Passa o próximo, por favor. Então, aí, na última reunião, o representante da secretaria disse que o fundo tinha sido criado pela lei municipal 16.651. Então nós fizemos a diferença para mostrar o que é um e o que é outro, né? Os vereadores dá a impressão que, os vereadores não, desculpa, a secretaria parece que está querendo ludibriar e mascarar a real função desse PL 367. Próximo, por favor. Então, o que a gente fez o destaque? Primeiro, a lei municipal 1661, essa cria um fundo, mas não diz como é que vai ser gerido o fundo, diz como é que vai ser controlado, como é que vai ser fiscalizado. No caso do PL que está aí entra a questão do artigo 4º, que é a questão de acumular ativos sobrevalorizados, lançar títulos com valores fictícios aos derivativos, tomar empréstimo bancário a juros de mercado, que pode chegar a 23% ao ano, exemplo de Belo Horizonte, e sem controle e sem fiscalização. Próximo, por favor. Então, essa é a questão. Então, a emenda da lei municipal, ela fala do fundo. A emenda desse projeto não fala de fundo nenhum na emenda. Mas, próximo, por favor. Mas quando entra lá no artigo 4º, aí entra a questão. Esse é o texto da lei. Então, vê que no parágrafo 2º diz claramente: contratação de financiamentos, operação de créditos de capitais, fundo de investimento, derivativos, gravação com ônus real. Quer dizer, ele, sem criar o fundo, ele na verdade tenta regulamentar ao arrepio da Lei Federal 4.320. Próximo, por favor. E aí, no caso da lei municipal, que foi o fundo que estão decantado aí, dizem que foi aprovado por mais de 40 vereadores na casa, só que o projeto foi vetado no artigo essencial, vereador, que era a questão do artigo 13 e o 112 da lei orgânica, justamente o que dá poderes de fiscalização para a casa. Então é essa que é a questão que a gente está discutindo do fundo. Quer dizer, criou um fundo lá em maio, o prefeito vetou os artigos que dão poder para os vereadores fiscalizar, porque o que diz o artigo 13 da lei orgânica? Diz claramente: cabe à Câmara, com sanção do prefeito, só finalizando, vereador, autorizar alienação de bens móveis, imóveis e outro artigo que vetaram, que foi o inciso 5 da lei, que proibia a alienação das unidades educacionais. Quer dizer, até vender os imóveis da educação vai poder, segundo essa lei. E se puder, vereador, eu pediria uma restrição no final da lista, se tiver tempo hábil. Muito obrigado. Esse assunto, realmente, nas últimas 3 ou 4 audiências públicas, ele tem sido recorrente e acaba
talvez se perdendo um pouquinho as outras intervenções. Ao contrário das outras vezes, eu acho que seria importante ter uma explicação e não se misturar com os outros temas. Então, sendo assim, eu gostaria de pedir para o Diogo, que é o representante do secretário Caio Megali, se ele pudesse falar alguma coisa a respeito desse fundo. Pode ser? Diogo? Bom, boa tarde a todos, nobres vereadores, tribunal. Em relação especificamente a esse tema, não tenho nenhum elemento novo a trazer, mesmo porque, da forma como está colocada, me parece que o secretário Wilson talvez possa melhor responder, porque da parte da Fazenda a gente ainda precisa de mais regulamentação, precisa de mais entendimento de como será esse fundo, etc. Ok. Mais uma vez, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social foi criado aqui nessa casa em maio desse ano, por uma lei realmente aprovada por 42 dos 55 vereadores. E é um fundo que deixa o famoso cheque nominal. Todos os recursos que forem auferidos com as privatizações, com as concessões, com as outorgas, serão depositados num fundo contábil gerido pela Secretaria da Fazenda, mas é uma maneira de que esse dinheiro não será misturado ao caixa único da prefeitura e nem será gasto com custeio. A nossa meta é que seja um fundo de no mínimo 5 bilhões de reais em 4 anos e que esses recursos, isso está gravado na lei, sejam utilizados exclusivamente para investimentos nas áreas prioritárias, para aquilo em que o governo mais precisa estar presente: educação, saúde, habitação, segurança, mobilidade urbana e assistência social. E nada mais esse dinheiro poderá ser utilizado. Esse dinheiro será fiscalizado, sim, por essa casa, através do Tribunal de Contas do município, que a ela se reporta. E a lei também criou um comitê intersecretarial para fazer a aplicação desses recursos, que nós, mais do que ninguém, inclusive como paulistanos, estamos ansiosos que o governo reduza a sua presença em diversas áreas onde realmente não deveria estar, como deixar crianças desassistidas com vagas de creches ou falta de saúde e de educação, e ao mesmo tempo gastarmos dinheiro com serviço funerário, ou com as goteiras do telhado do Anhembi, ou com a pista de Interlagos. Não faz sentido nenhum a presença de um Estado empresário que dá prejuízo, e quem paga são vocês, os pagadores de impostos. Então, o fundo que está sendo criado e para onde todo esse recurso será direcionado tem nome, que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Social. Obrigado, secretário. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Portes. Senhor presidente, eu acho que é importante pedir ao nosso secretário um breve esclarecimento, que acho que tira um pouco a dúvida de todos. Ainda no primeiro semestre, nós aprovamos a criação do Fundo Municipal de Desestatização, que foi muito bem aqui abordado pelo secretário, e ele será o recebedor de todos os esforços de privatização e desestatização. O texto que foi trazido no PL 367, ele autoriza, dentro do Programa Municipal de Desestatizações, a criação de fundos de investimento, que nada tem a ver com o Fundo Municipal de Desestatização. Na realidade, talvez a gente precisaria esclarecer qual a finalidade desses fundos de investimento, porque na realidade eles serão captadores de oportunidades para a cidade, e se a expectativa é isso, que gerem resultados para a cidade, o resultado disso será capturado pelo Fundo Municipal de Desestatização. Mas o que
é trazido nesse momento pela sociedade é o questionamento por que da existência desta autorização de constituição de fundos de investimento, que são importantes. Mas eles não se encerram em si, porque na realidade, se eles produzirem resultados financeiros, este resultado financeiro tem que ter como destino o Fundo Municipal de Desestatização e, portanto, voltar para essa lógica tão bem anunciada pelo nosso secretário. Eu acho que é importante a gente mostrar a distinção entre o fundo já aprovado e a autorização que a lei, se vier a ser aprovada pela Casa, dará ao Programa Municipal de Desestatização de criação de fundos de investimento para aquelas modalidades que o Executivo assim achar necessário. Então, acho que é importante mostrar a distinção destes dois fundos, um fundo que já existe e uma autorização de constituição de fundos, conforme bem escrito, bem aqui apresentado em forma de projeto, no parágrafo 4º, inciso 2º, quando anuncia a possibilidade de fundos, a celebração de contratos que envolvam derivativos, inclusive como apresentado aqui. Tem uma distinção. Um é na operação do modelo de desestatização, que se tiver resultados econômicos, aí é muito importante ter a fiscalização para não ter prejuízo, aí acho que é isso que o Mauro traz para a gente, mas é importante a gente separar os dois. Nós já temos um fundo que vai receber todos os recursos e aí vai fazer os investimentos sociais que estão necessários, mas temos dentro do projeto a autorização que é estruturante. Então, os fundos de investimento são fundos estruturantes de novos negócios que a cidade vai participar. É isso que a gente tem que separar e contar para a sociedade. Se o presidente permitir, podia aproveitar a oportunidade para passar a palavra ao Dr. Sérgio Lopes, que é o nosso especialista em fundos da Secretaria de Desestatização, que trata desse assunto e vai prestar esse esclarecimento adicional bem colocado pelo vereador. Obrigado. Sérgio, por favor. Alô. Bem, bom dia a todos. Enfim, eu ouvi um pouco aí a pergunta, o que o vereador Paulice Neto colocou de forma brilhante é um pouco disso. Acho que a resposta é dizer que a previsão disso no projeto de lei é permitir que possam ter outros tipos de contrato privado para o objetivo de desestatizar e de, enfim, gerar as concessões. Cada modelo desse, quando for utilizado, ele deve ser de forma ampla, explicado de forma técnica qual o interesse público da utilização deste instrumento e, caso seja utilizado e gere os recursos, esses recursos deverão ser aplicados no Fundo Municipal de Desenvolvimento Social. Um exemplo desse que a gente está comentando, inclusive está no PL de Imóveis, que é uma outra discussão que a gente deve ter aqui na outra audiência pública, é o Fundo de Investimento Imobiliário, né, que é um outro instrumento do mercado imobiliário que a gente pode utilizar para dar liquidez aos nossos imóveis, né, e é um instrumento que, enfim, é permitido pela Comissão de Valores Imobiliários e tem uma lei específica para isso, mas, de novo, todo o resultado que esses fundos tiverem e toda a utilização desses instrumentos, primeiro tem que ser observado o interesse público. O que a gente coloca aqui na lei para atingir os objetivos de desestatização, que possamos fazer outros tipos de contrato privado, dentre eles o fundo de investimento, e que caso esse fundo seja utilizado e que este fundo gere recursos, esse recurso será aplicado no Fundo Municipal de Desestatização, que já está criado, como bem colocou o nosso vereador aí, Paulice Neto. Acho que é um pouco isso e, enfim, também estou aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Sérgio, se quiser ficar aqui junto com a gente, também não está certo. Eu anuncio a presença do vereador Sinival Moura, que também já está inscrito aqui. Sinival, a gente, só para seguir a ordem. Nós vamos fazer a seguinte, vamos voltar àquela prática anterior das outras audiências, em que formam pelo menos fazer blocos de participação para que a gente possa dar mais celeridade aqui à nossa audiência pública. Então, a palavra o vereador Paulo Frante. Obrigado, presidente. Quero dizer ao senhor que eu não concordo com o veto que nós tivemos. Naquele momento ele foi absolutamente indevido, impróprio e uma agressão à Câmara, por isso ter sido aprovado nessa casa e havia um acordo para isso. Essa casa não tem na sua história, desde Padre Anchieta até agora, nenhum momento em que a gente encontra derrubada de veto. Então o governo pode ficar muito tranquilo que essa casa não derruba veto. Não tem. Eu estou no meu 6º mandato, então tem uma história aqui dentro,
e os cabelos mais brancos por aqui sabem disso, nós não derrubamos o veto, não. O governo pode ficar tranquilo. Essa casa não derruba veto. Concorda, vereador Mário Paulo? Não tem. O pessoal não tem coragem de derrubar veto, mesmo contra a convicção. Infelizmente, não se junta 28 para isso, em hipótese nenhuma. A minha pergunta é mais voltada até mesmo à Secretaria de Planejamento, de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento. Carlinhos, nós temos na lei de zoneamento, no artigo 90, deixando demarcado, se vocês olharem o mapa que ficou demarcado, 35 áreas onde nós temos as garagens verticais incentivadas junto aos grandes pontos de metrô, para que a gente pudesse, na lei, deixar a oportunidade de não cobrar a outorga onerosa, para que a gente pudesse verticalizar junto a esses pontos de metrô, para que as pessoas pudessem, vindo de Poá, vindo de Tabuão, etc., parar ali, deixar o carro. Como a outorga dessa, a garagem teria um custo de construção sem outorga seria muito menor, desde que o térreo tivesse uma atividade não residencial, portanto, com fachada ativa, para poder manter a linha urbanística dessas regiões. A minha sugestão é de que a gente possa agora, porque foi tratado aqui, isso foi discutido muito com o metrô, e esse tema, nós tivemos a oportunidade de discutir isso com o transporte do município, para que a gente pudesse, nessas áreas dos terminais, ter o mesmo direito, demarcando, quem sabe, ou não demarcando, mas ofertando essa oportunidade de se edificar com incentivo, portanto, sem outorga, com as mesmas características, em terminais, as garagens verticais. Você mostrou que Campo Limpo é muito interessante. Ali é um lugar onde quem vem daquele fundão, ele vem de carro até ali e não quer vir dentro da cidade. Se você olhar o mapa, nós não temos no centro da cidade nenhuma garagem incentivada no metrô. Por quê? Porque a ideia era que as pessoas viessem aqui sem carro mesmo. Portanto, todas ficaram fora do centro, das 35. Eventualmente, hoje nós poderíamos até ter, no caso de terminais, onde as pessoas poderiam deixar o carro, de repente se dirigir a outras regiões com terminal, utilizando os ônibus nesses terminais. Então, essa é uma proposta bastante interessante e eu gostaria que fosse apreciada para isso. A outra, vereador Paulo, bem rapidinho, é que nós colocamos no mesmo artigo, isso foi colocado aqui pela casa, o vereador Paulo se lembra muito bem disso, 10% da área construída computável nessas áreas fosse destinada à habitação de interesse social. Houve uma pressão muito grande do governo do Estado para que fosse vetado, e esse foi um dos artigos que foi vetado. Já quem está concedendo o que há de melhor na cidade, que são esses espaços, o município deveria ter como contrapartida, pelo menos, a doação dessas áreas em contrapartida, para que a gente pudesse usar em locação social. Seria extraordinário. E no veto, Carlinhos, quando aconteceu, quem vetou, talvez tenha vetado com tanta pressão, esqueceu de vetar o parágrafo 5º, que está dizendo assim, a produção de habitação de interesse social, exigido nesse inciso, poderá ser atendida em outro terreno, desde que em zona de eixo prevista, em zona de estruturação metropolitana, zona de centralidade, ou 6 na mesma subprefeitura. Não estamos obrigando a encher o terminal só disso, não. Era os 10%, e dentro da mesma subprefeitura haveria uma doação dessas áreas para que o município pudesse ganhar com isso. Seria bastante interessante isso, se a gente pudesse ter essa oportunidade. Acho, Carlinhos, que a resposta talvez seja, bom, mas tem a cota de solidariedade. Eu pergunto, vai ter cota de solidariedade para isso? Essa é uma pergunta que eu gostaria de saber. Porque a cota de solidariedade que está na operação urbana, ela já vem sendo questionada demais pelo mercado. Ela já paga CEPAC. Agora aqui não, aqui paga outorga. E aí pergunto, vai ter cota de solidariedade? Se tiver, nós ganhamos os 10%. Se não tiver, a gente tentar colocar essa situação aqui. E por fim, presidente, essa alteração no tempo, do prazo, ela nos incomoda muito. Uma concessão para 30 anos, na velocidade com que vai mudando todo o sistema, inclusive o sistema de transporte, talvez deva mudar também, é tempo demais. Aumentar para mais 30, mais 5,
eu acho que é uma concessão bastante difícil. É difícil estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, mas nós teríamos que, em algum momento, poder intervir caso tenha no futuro grandes mudanças. E a reversibilidade, que na verdade não precisaria nem de constar. Ou seja, o terminal é nosso mesmo. Terminou. Nós não ficamos com mais nada além da reversibilidade aqui, é só área operacional. É só onde para o ônibus. Então, nessa reversibilidade, a gente deveria ter algum tipo de ganho, uma vez que foi explorado por tantos anos. É isso, por enquanto. São perguntas que nós precisamos fazer, não são, como o Procurador da República tem dito, flechadas. Embora essa casa tenha uma plantação de bambu grande, e a gente tem flecha suficiente aqui para poder atirar. E muitos índios também. Hã? E muitos índios. E índio demais, né? Bem.